8. As ideias deste autor não são absolutas. O que escrevo não deve ser entendido como afirmações absolutas, mas sim como conceitos relativos e provisórios. Não creio em afirmações absolutas e detesto que as pessoas tomem o que digo como se fossem se assim fossem. O que é algo absoluto? Absoluto, de latim. Absolutos, perfeito, acabado, mas cujo sentido moderno sofreu a influência do radical solver e desligar, liberar. Se opõe em quase todos os sentidos a relativo, independente de todo ponto de referência ou de todo parâmetro arbitrários, que não comporta nenhuma restrição nem reserva enquanto é designado com tal nome ou recebe tal qualificação. Se deve ter o cuidado de não identificar o absoluto, no sentido ontológico e essencialmente espiritual, com a concepção materialista e intrinsecamente ininteligível de uma realidade em si e por si, tal como, por exemplo, a matéria única dos alquimistas. No sentido estrito da palavra, o absoluto é, como indica a etimologia, o que não está sujeito a nenhuma condição, aquilo do qual depende tudo e que não depende de nada, o completo em si, o único que pode dizer, sou quem sou, ou, como o definiu Secreta, sou o que quero. Observação de Maurice Blondel, citado por Lalande, 1967. Nenhuma teoria jamais pode ser alçada à posição absoluta de dogma, no sentido pejorativo dado por Kant. A dogmatização de uma teoria estanca o conhecimento e impede o seu aperfeiçoamento. O funcionamento mental dogmatizador, que cristaliza concepções, caracteriza um funcionamento precário do entendimento e muitas vezes é determinado por razões inconscientes que impedem o dogmático de sair de sua zona de conforto para lançar-se em uma dissonância cognitiva. O dogmático crê no caráter absoluto de suas ideias. Temos que preservar a possibilidade de questionamento mesmo em relação a hipóteses que foram comprovadas pela ciência, pois o ser humano sempre pode se enganar. Estamos abertos à reconsideração de nossas ideias e conclusões desde que nos provem que elas estejam erradas. Entretanto, e para a infelicidade de nossos detratores, recentemente tomei conhecimento de pesquisas realizadas por Peter Jonason, da Universidade do Novo México, e por David Schmidt, da Universidade Bradley, Illinois, que, mais uma vez, confirmaram a triste hipótese, defendida por nós há vários anos, de que as fêmeas humanas preferem os piores. Segundo a pesquisa, as características masculinas que atraem sexualmente as mulheres são o narcisismo, a impulsividade, a insensibilidade e o gosto por situações de perigo em homens que costumam enganar e explorar as outras pessoas. UOL, Ciência e Saúde, 2008. O Jornal Diário de SP publicou também um artigo sobre essas duas pesquisas, no qual é informado que os pesquisadores afirmaram que os traços masculinos atrativos às mulheres incluem a busca impulsiva por novas emoções, comportamento doentio e insensibilidade. Diário de SP, 2008, e que elas seriam atraídas por homens narcisistas, egocêntricos e infiéis, portadores da chamada tríade sinistra. Os dois estudos foram apresentados em um encontro, realizado no Japão, sobre comportamento e evolução. Portanto, os machos mais atraentes sexualmente, e não para compromissos e casamento, são aqueles que se acham o máximo narcisistas, somente se importam com o próprio umbigo e pisam nos semelhantes, egocêntricos, além de serem promíscuos e terem um monte de mulheres disponíveis, infiéis. Estes são os machos alfa que os sedutólogos tanto elogiam. Como elas se sentem atraídas sexualmente pelos insensíveis, não há sentido algum na paixão romântica, a qual somente serve para nos lançar em situações ridículas. Os bons não têm vez no mundo delas, a não ser que queiram receber migalhas de sexo. Para nós, esta informação não é nenhuma novidade. Schopenhauer, 2004, e Elie Paslev, 2001, haviam dito a mesma coisa em séculos anteriores. Elas não reconhecem as virtudes como fator de atratividade sexual e preferem os maus. Os resultados dessas pesquisas apresentam importantes implicações que nos levam a certas conclusões desagradáveis. Se os maus são preferidos para o sexo, então pode-se afirmar que a maldade é recompensada com uma vida sexual satisfatória e, como a satisfação sexual é fundamental para os seres humanos, que certas características comportamentais sociopatológicas são incentivadas e reforçadas por esta via.
Portanto, a culpa e a responsabilidade pela alta incidência de violência e de outros problemas sociais semelhantes não podem ser atribuídas somente à parcela masculina da população, como é de costume. A pesquisa de Schmidt envolveu 35 mil pessoas em 57 países. Diário de ISP, 2008. UOL, Ciência e Saúde, 2008. Mesmo assim, considero que devemos preservar o ceticismo quanto à generalização absoluta, pois o psiquismo humano é algo muito dinâmico e sempre apresenta surpresas. Existem mulheres que não se deixam dominar por seus instintos seletivos. Embora eu mesmo relativize minhas afirmações, sinto-me inclinado, ainda assim, a desconfiar que as mulheres que divergem do perfil apontado na pesquisa não sejam muitas e que Jonas Schmidt tenham obtido os resultados generalizáveis, ao menos em certo grau, sem excluir a existência de exceções, uma vez que os resultados de seus levantamentos convergem com a experiência de muitos homens que conheço e com o ponto de vista de muitos autores que os anteciparam. Entendo que as mulheres que não se enquadram nesse perfil são aquelas que trabalham pela superação de suas tendências naturais instintivas ou aquelas que nasceram com um cérebro diferenciado.